Hoje nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Primeiramente, vamos entender o que é congruência através do estudo das figuras congruentes. Dois polígonos com o mesmo número de lados são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro exatamente, fazendo que coincidam. Os polígonos representados se sobrepõem exatamente, logo são congruentes e apresentam lados com a mesma identificação congruentes e ângulos de mesma cor congruentes. Agora vamos entender triângulos congruentes. Dois triângulos são congruentes quando têm os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Observe os triângulos ABC e MNP. No caso dos ângulos, A é congruente a M, B é congruente a N e C é congruente a P. E, no caso dos lados, AB é congruente a MN, AC é congruente a MP, BC é congruente a NP. Vale lembrar que congruência em termos de polígonos quer dizer igualdade entre os ângulos ou entre os lados. Então podemos dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Como todos os lados correspondentes e todos os ângulos correspondentes são congruentes, os triângulos ABC e MNP também são congruentes. Vamos agora entender alguns casos de congruência de triângulos. Existem condições que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de dois triângulos, sem a necessidade de verificar a congruência entre os 6 elementos, os 3 ângulos e os 3 lados. Essas condições são chamadas de casos de congruência de triângulo. Vamos ver os casos. Primeiro caso, lado, lado, lado. São congruentes dois triângulos que possuem 3 lados correspondentes congruentes. Aí você vê o caso dos dois triângulos ABC e MNP novamente, e nós notamos que existe congruência nos lados correspondentes. AB é congruente a MN, AC é congruente a MP e BC é congruente a NP. Então eu posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Segundo caso, lado, ângulo, lado. São congruentes dois triângulos que possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Então agora o caso aí dos mesmos triângulos, nós temos o lado AB é congruente ao MN, o ângulo B é congruente ao ângulo N. Nota-se que o ângulo B está compreendido entre os dois lados referidos e o lado BC é congruente ao lado NP. Então, nesse caso também, o triângulo ABC será congruente ao triângulo MNP. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. São congruentes dois triângulos que possuem 2 lados e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes congruentes. Então, no mesmo caso aí dos triângulos, nós temos o ângulo B é congruente ao ângulo N, o lado BC é congruente ao lado NP e o ângulo C é congruente ao ângulo P. Logo, o triângulo ABC também é congruente ao triângulo MNP. Quarto caso, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado correspondentes congruentes. É o caso agora desses dois triângulos, onde o lado BC é congruente ao NP, o ângulo B é congruente ao ângulo N, aí é o ângulo adjacente a esse lado, e o ângulo A é congruente ao ângulo M, esse ângulo é o ângulo oposto a esse lado. Logo, o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo MNP. Ainda existe caso de congruência no triângulo retângulo. Já vimos que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, medido igual a 90 graus. No triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. O lado oposto do ângulo reto é chamado hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto são chamados catetos. Aí você vê na figura, a medida de A é 90 graus, a medida de B é menor que 90 graus e a medida de C é menor que 90 graus. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa
e um dos catetos respectivamente congruentes. Então aí no caso dos triângulos você vê que o ângulo A é congruente a M, são ângulos retos. O lado AB é congruente ao lado MN, são os catetos, e o lado BC é congruente ao NP, que são as hipotenusas. Então, aí também o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Agora vamos ver a utilização dos casos de congruência. Podemos utilizar os casos de congruência para determinar elementos desconhecidos no triângulo e demonstrar propriedades importantes da geometria. Acompanhe a situação a seguir. Na figura, AB é paralela a DE e C é o ponto médio de AD. Determinar os valores de x e y. Aí você tem a figura. Como C é o ponto médio de AD, AC é congruente a CD. Como o ângulo ACB e o ângulo DCE são ângulos opostos pelo vértice OPV, ACB vai ser congruente a DCE. Vamos então comparar os triângulos ABC e DEC. Comparando aí os dois triângulos, observamos que o ângulo A é congruente a D, eles medem 60 graus. O lado AC é congruente a CD, onde C é o ponto médio. O ângulo ACB é congruente a DCE, pois são OPVs. Pelo caso ângulo-lado-ângulo, temos que o triângulo ABC é congruente a DEC. Logo, os lados correspondentes são congruentes, ou seja, BC é congruente a EC e AB é congruente a DE. Portanto, x igual a 5 centímetros e y igual a 7 centímetros. Dessa forma, você utilizou os casos de congruência de triângulos para resolver ou determinar um valor desconhecido. Então, com essas informações, nós podemos fazer as nossas atividades. Espero aí o retorno de vocês, bons estudos e até a próxima.